Boa tarde, estamos começando mais uma live Conversas de Coragem, com essa temática hoje sobre a rede de apoio, sobre a ajuda mútua, sobre essas redes de solidariedade e qual a importância disso para uma maternidade responsável, para uma criação, para uma educação dos filhos com mais leveza e mais tranquilidade. O emoji da lâmpada que o Carlos acabou de colocar, que a Fábio também colocou. O que é esse emoji da lâmpada? São as nossas ideias sendo iluminadas pelo conteúdo que eu estou trazendo aqui, pelo debate que nós estamos fazendo. E isso também é uma forma de eu entender que eu estou conseguindo te alcançar. Então vai lá e coloca o teu emojizinho da lâmpada e traz essa iluminação para o teu pensamento. Também pode ir ali nos coraçõezinhos, e coraçõezinhos vão subindo aqui pela live. E eu também entendo que isso tá te tocando e de alguma forma tá te sensibilizando. E a rede de apoio para mim tem uma relação muito íntima com o nome dos nossos encontros, né? O nome dos nossos encontros são encontros de coragem, são conversas de coragem, porque eu tenho dito que a coragem é aquela atitude que a gente precisa para superar aqueles momentos que te paralisam, aqueles momentos que te cristalizam, aqueles momentos que, apesar de eu ter medo, não saber o que fazer, ficar, perdida, eu me visto da coragem para enfrentar, eu me visto para não me cristalizar, para não parar no lugar, eu enfrento. Então a coragem é esse movimento, é essa ação apesar de. E a rede de apoio, ela é fundamental para fazer parte dessa ação. A rede de apoio é fundamental para que que a gente possa vestir essa coragem, para que a gente possa ter essa injeção de coragem. Os nossos papos aqui, os nossos encontros, eles são uma forma de uma rede de apoio, né? A gente tem poucas trocas, só esse nosso papo aqui, mas esse é um modelo de apoio para as situações que tu tá enfrentando. Tenho trazido temáticas, né? Semana passada falamos muito sobre a culpa e que são formas de te revestir dessa coragem para enfrentar os estressores cotidianos que vão acontecer, e isso é inevitável. A gente não tem como evitar situações cotidianas, a gente vai se revestir de instrumentos e de ferramentas, e eu brinco, né? Nós vamos construir o nosso colete salva-vidas para não afundar nos estressores, para não afundar nessas situações que nos desestabilizam. Eu gosto muito de entender o porquê, qual é a origem das palavras, né? E por que a gente repete daqui a pouco algumas palavras e tem um certo desconforto e a gente acaba repetindo e nem se dá conta do por que eu uso essa palavra, qual é o sentido dessa palavra, qual é a origem dessa palavra. Então, eu fui atrás de entender, né, o significado, a etimologia, qual é a origem da palavra apoio, né? É amparar, é sustentar. E fui atrás das origens da palavra ajuda, né? Porque o apoio está relacionado com ajuda. E lá no latim, ela vem de a junção de duas palavras, que é adjuvare, que é esse que é o junto, o ad, né? É estar junto, é o perto. E o juvare, eu não sei como é a fala do latim, então me desculpem os estudiosos. Ele está relacionado, traz esse significado de ser útil, aquilo que traz o alívio, aquilo que socorre. E não podia ser diferente. Exatamente esse é o sentido de uma rede de apoio, uma rede de ajuda. Ela vai estar perto de ti justamente para te apoiar, para te ser útil, para te socorrer. E aí eu acho que eu entendo que a gente entra numa outra situação e que parece que uma rede de apoio, parece que pedir ajuda, parece que buscar esse amparo é algo que fica muito distante, porque existe uma sensação
de que pedir ajuda e se fazer uso de ajuda é um sinal de fraqueza. As pessoas não costumam, elas não têm o hábito de pedir ajuda. Já vivenciaram isso? Já vivenciaram essa sensação de que pedir ajuda é ter que dizer que eu fracassei? Parece que eu não sei como resolver a situação. É como se eu tivesse fazendo uma etiqueta, né? Tô colocando em mim uma tarja assim, incompetente. E pior, eu não tenho nem pra quem pedir ajuda, porque a sensação é de que pra quem eu for pedir, na verdade vai vir do outro lado, é um julgamento. Quero trazer a reflexão, 2 princípios de por que a gente vai colocar por terra isso e como é que a gente vai iniciar uma transformação para realmente ter uma rede de apoio. Eu vou te falar a importância dessa rede de apoio. O primeiro ponto para a gente refletir de que essa tarja da incompetência é um preconceito que vem aí sendo construído dentro da nossa sociedade, é aquela visão que eu já falei na semana passada, de que a maternidade, ela é perfeita. Bom, né? Então, é um simples raciocínio lógico. Se ela é perfeita, ela não tem falhas. E se a mãe é perfeita, ela sabe tudo. Então, como assim ela vai pedir ajuda? A lógica faz a gente raciocinar dessa forma. Se tudo é perfeito, se ser mãe, né, completa esse ser e ela, bom, a partir do momento em que ela começa a gestar e quando acontece, então, a concepção, tudo magicamente ou idilicamente se resolve. Mas, pois é, só que essa não é a vida real. E aí a gente tá cheia de dúvidas, tá cheia de não seis, tá cheia... E aí vem uma outra questão de sobrecargas e que nos paralisam e que fazem com que a gente não saiba o que fazer. Desafios que nos impossibilitam ter uma relação respeitosa com os nossos filhos, ter uma relação respeitosa conosco. Então, o primeiro ponto que está por trás dessa tendência a não se pedir ajuda é de que a maternidade é perfeita. Bom, estamos falando que não, a maternidade não é perfeita, a maternidade ela é real. E na realidade ninguém é perfeito, ninguém sabe. Eu não sou muito boa para contar histórias, mas, por exemplo, se a gente for... Eu me lembrei de uma passagem bíblica no Pentateuco, lá no livro do Êxodo, quando... Eu não sou muito boa, então se alguém sabe melhor a história e quiser botar ali no chat para compartilhar, eu não quero falar nenhuma bobagem. Mas estava lá o Moisés tentando lutar, eu acho que até anotei aqui, contra os amalequitas, estava nessa tentativa da luta, enfim. Então, toda vez ele estava segurando o cajado, né? Então, o cajado simbolizava, assim, a força, né? Quando ele levantava o cajado, o povo de Israel estava ganhando a luta. Quando ele cansava e derrubava o cajado, os amalequitas superavam, né? Só que, assim, o cajado era muito forte e as mãos do Moisés, assim, muito pesadas. E o Moisés é esse, né, líder, né, que levou essa nação, né, de Israel para o reino dos céus, enfim. Esse é uma questão, eu não vou entrar aqui em nenhum detalhe religioso, mas é o que está dentro da nossa cultura ocidental, né? E na verdade o que eu quero trazer é que assim, Moisés, que é esse estereótipo aí da força, de levar uma nação com as suas próprias mãos, ele precisou de ajuda. Se não fosse o Arão e o Hur, né, o irmão dele, eu acho que Arão era irmão, Hur eu não me lembro, segurarem nos braços para ele levantar o cajado, o povo de Israel não teria vencido essa luta.
Então Moisés, né, essa visão que a gente tem daquele que levantou uma nação, né, que libertou o povo lá do Egito, das pragas lá do faraó, ele precisou de ajuda. E foi só com essa ajuda que eles conseguiram vencer essa batalha. Então, eu tô trazendo um outro exemplo, mas de o quanto a ajuda ela é necessária. E até essa visão desse estereótipo, assim, né, de que ele é o salvador de uma nação, é a base da nossa cultura ocidental, também precisou de ajuda. Então, essa lógica de que a maternidade ela é perfeita e que tu não precisa então pedir ajuda, vamos começar a mudar essa visão, não é? Eu vi que entraram alguns comentários aqui, a Olga colocou aqui. Eu peço ajuda sempre que preciso, mas sinto que algumas pessoas julgam isso, justamente porque as pessoas julgam essa ideia de que a maternidade tem que ser perfeita. E como ela é perfeita, ela por si só tem que se resolver tudo. Antes me incomodava bastante, hoje abstrai e finge demência. Porque na verdade assim, quem não ajuda, melhor se afastar, porque senão atrapalha. Um outro ponto que eu disse para vocês que eu ia trazer de reflexão pra gente olhar para um pedido de ajuda e de que não pedir ajuda só faz parte do nosso crescimento, só faz parte da nossa evolução, da nossa melhora como seres humanos. Acho que vocês já devem ter lido em vários lugares um ditado africano. Eu não quero pecar por não falar ele corretamente. Que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Eu acho até que deve ter um início, né, nesse ditado, nesse provérbio africano. Mas o ponto que eu quero falar é sobre justamente isso. A questão de que uma aldeia é responsável, é necessária para a criação de uma criança. A gente pode fazer uma leitura sobre esse ditado sobre vários aspectos, né? Mas o que eu quero trazer hoje como um segundo ponto da importância de uma rede de apoio, sobre a importância do apoio mútuo, é que quando tu tem um maior número de experiências na tua maternidade, oferecida para o teu filho, tu está oferecendo para ele um maior número de experiências, de atitudes, de comportamentos. Nós somos seres sociais, né? E justamente o que nós estamos vivendo hoje, com o isolamento, alguns adoecimentos, até eu tinha anotado aqui, tem vários estudos do aumento do estresse, da ansiedade, né? A questão do isolamento só dobrou os sintomas de depressão, especialmente nas mulheres, justamente porque elas estão mais isoladas, elas continuaram com a sua sobrecarga e elas só estão vivendo essa situação do isolamento, né? A aldeia, essa visão de que nós temos uma rede de apoio, de experiências, né? Mãe, avós, avô, tio, tia, primos, vizinho. Então, pessoas que falam em tons diferentes, pessoas que expressam as emoções diferentes. Isso oferece para os nossos filhos uma gama de experiências. Porque, entendam, a gente nasce e se constrói a partir de uma carga genética que está ali e que pode ser desencadeada conforme as experiências que a gente vai enfrentando, né? Então, se eu só ofereço para o meu filho um número de experiências limitado, eu estou limitando as possibilidades dele de crescimento e de conhecimentos. Quando eu ofereço, por exemplo, um contato com um avô que sabe contar uma história e que sabe trazer aquela riqueza de detalhes,
e ofereço a possibilidade dele conviver com um tio que é super habilidoso em trabalhos manuais e que ele convive com uma prima que gosta de matemática. Eu estou oferecendo uma diversidade de experiências, eu estou aumentando as experiências e estou tirando... primeiro que estou fazendo ele oferecer a possibilidade de crescimento, de ampliar o seu intelecto e as suas experiências emocionais, e também construo com ele possibilidades de autonomia, dele experimentar outras formas de se relacionar com as pessoas e diminuir essa dependência que as crianças ficam desse núcleo materno. Então eu disse para vocês, eu ia trazer 2 argumentos da importância do pedir ajuda e de como isso traz uma relevância e uma forma de te relacionar com os teus filhos de um jeito mais leve e com mais harmonia. Buscar isso, é isso que eu quero te contar. Existe como tu buscar essas redes, ok? E que vocês sabem, quem já me acompanha, eu gosto de deixar dicas que tu hoje vai começar a fazer. E que tu não precisa ferramenta especial, e que tu não precisa uma faixa etária específica para filhos, e que hoje tu vai começar a experimentar essa rede. Aqui, ó, uma frase que eu anotei: cuidar da saúde mental não é luxo nem irrelevante, é um direito e dever de todos. Tu pode pedir ajuda, tu pode olhar para a tua situação, para a tua realidade de uma maneira honesta e franca, e isso vai trazer um número maior de experiências e de possibilidades de encontrar outras estratégias para enfrentar. O principal ponto para uma rede de apoio é esse oferecer a mão, é oferecer ajuda, né? É dar a mão. É um movimento voluntário de ajudar quem está no momento em que precisa. E quando tu sente que existe uma aceitação da tua condição, da tua vulnerabilidade, do teu não sei, da tua cristalização, tu te sente acolhida e entendida. E esse é o grande benefício de uma rede de apoio. Essa acolhida, esse se sentir humana, se sentir pertencendo a um grupo, pertencendo a um coletivo. Essa era a palavra que me trancou. E na verdade, eu vou te dizer que tu não precisa uma estrutura para isso acontecer. O teu próprio grupo de amigos, de pessoas próximas, isso que tem afinidades, isso já se torna uma rede de apoio. Isso já se torna uma rede de apoio, onde existem essas trocas. Tu já sabe com quem tu pode conversar, as pessoas próximas a ti, essas pessoas com quem tu tem uma similaridade de assuntos, com quem tu busca falar e tu é entendida. Esses são os primeiros grupos de apoio e de respeito mútuo, tá? De troca mútua, de solidariedade, tá? O que acontece é que às vezes você não consegue se sentir acolhida por esse grupo justamente por essa questão desse preconceito que a gente vinha falando, né? Existe muito forte uma visão de que esse pedido de ajuda, ele é a fraqueza. Então começam a se criar essas barreiras e na verdade tu te
torna ainda mais sobrecarregada, porque tu não tem esse alívio, tu não recebe esse colo, tu não recebe essa acolhida, esse entendimento, esse respeito frente às tuas necessidades. Uma rede de apoio verdadeira, ela deve partir daquela necessidade da mãe. Desde daqui a pouco alguém, de uma mãe de um recém-nascido que vá na casa e que ajude ela naqueles primeiros cuidados, ou até uma mãe de uma criança de 3, 4 anos de idade que precisa sair para pagar uma conta nesse momento, por exemplo, da pandemia, e não tem com quem deixar os seus filhos, né? Ou uma mãe de adolescente que gostaria de fazer alguma coisa ou tá cansada da briga cotidiana, por exemplo, né? Uma mãe de adolescente que tá vivendo aquela situação de briga, de discussão, onde eles estão querendo impor as suas regras, que estão, né, querendo construir novas combinações. Então, preciso conversar com alguém somente para desabafar. Tu pode ter necessidades diferentes conforme a faixa etária do teu filho nesse momento. Então, o primeiro ponto a tu observar é que tu tenha uma rede que vá te acolher e conforme a necessidade daquilo que tu tá enfrentando. Normalmente, esse apoio mútuo está muito mais relacionado a pessoas que também estão enfrentando esse tipo de situação, mas naturalmente vai haver essa acolhida. A gente, hoje em dia, com essa situação do isolamento, a gente tem lido várias notícias e reportagens da importância das redes sociais como grupos de apoio, como redes de solidariedade para esses momentos que se está enfrentando. Então, tem uma enxurrada de grupos em redes sociais, no Facebook, no Instagram a gente vê pessoas compartilhando e trocando ideias e situações que está enfrentando. As próprias lives, as pessoas debatem sobre isso. Então, já são experiências que, porque tem uma relação de sincronia de situações e que já começa a trazer essa acolhida. Mas eu quero te trazer 4 pontos sobre como tu começar a entender essa necessidade de uma rede de apoio e como tu te programar, te organizar para fazer esse pedido de uma maneira assertiva, né? E não engolir um sim quando tu, na verdade, queria dizer um não. A Cris também falou isso. Cris, tem grupos de apoio virtual, aleitamento, é super efetivo, exatamente. Então, são redes que já existem e que elas têm esse alinhamento, porque são pessoas que estão passando por essa situação. Muitas vezes são grupos que são coordenados por algumas pessoas que têm um conhecimento técnico e oferecem esse suporte. As próprias lives que eu faço aqui nas terças-feiras, essas lives de coragem, elas são uma forma de entregar um apoio, entregar essa dose de coragem, né? Eu lá no início eu falei, para mim, a coragem, ela tá muito ligada com o apoio. É essa atitude que a gente tem, que se sente acolhida, né? Que coloca o coletezinho salva-vidas, né? Do enfrentamento. Mas eu quero te dizer que às vezes, né? O que tu precisa é tu quebrar esse preconceito que tá dentro de ti. Porque quando eu falei lá no início, né? A gente tá numa sociedade em que pedir ajuda é uma tarimbada da incompetência. E eu tô te dizendo aqui e vou te dar 4 passos para tu começar a te liberar desse carimbo, dessa tarja, dessa etiqueta da incompetência, da etiqueta do fracasso. Bora anotar? Primeiro ponto, meninas. Seja gentil contigo mesma.
te acolhe na tua fragilidade, não briga contigo, não te maltrata. Exercita a gentileza contigo mesmo. Ponto 2. Buscar sempre focar na solução, né? Então, a gente tem uma alma criativa, ela tá aí dentro de todos nós, e criativo não é algo ligado às artes. Na verdade, a criatividade é uma atitude para fazer diferente aquilo que tu faz todo dia da mesma forma. Então, essa atitude está dentro da gente. Então, às vezes a gente precisa movimentar para poder focar numa solução. E é isso, a gente está aqui buscando, eu estou te trazendo uma ideia de que a rede de apoio vai começar a te trazer novas ideias e solução para essas situações do teu cotidiano com os teus filhos, para essa sobrecarga da educação. Um terceiro ponto para começar a te liberar dessa etiqueta do fracasso, eu pontuo bastante aqui, já fiz uma live sobre isso, tenho feito alguns trabalhos específicos de mentoria com mães nessa área e gosto muito de falar sobre isso. O terceiro ponto é uma rotina. A rotina, ela não é rigidez. A rotina, ela é uma estrutura. Ela é um alicerce da casa, né? Ela é a fundação, aquilo que te traz a base. As crianças, elas ainda não têm a noção da flexibilidade das situações, é essa abstração. E a rotina, a constância, essa permanência traz um senso de segurança. Então, isso é importante ter claro para ti, essa rotina, essa estrutura desenhada, né? É um desenho, ela é uma imagem, ela é um desejo. E um quarto ponto é ter um momento, esse é lindo, esse aí, assim, acho para todas as situações que a gente possa fazer conosco e com os nossos filhos todos os dias, assim. É um momento de qualidade, é aquele momento exclusivo com teu filho, onde tu vai ficar com ele e focado no teu filho. Ai, Letícia, mas como isso? Eu preciso construir uma estrutura. Não, é qualidade, não é quantidade. É 10 minutos? É 10 minutos que eu vou sentar e eu vou ficar com a minha atenção e com a minha escuta para o meu filho. Nós vamos fazer um Lego, nós vamos recortar, nós vamos fazer nada. Nós vamos sentar e vamos ficar escutando os passarinhos na rua. Não tem problema. Eu conto um exemplo em alguns, quem já escutou isso em alguns workshops que eu já fiz presencialmente, eu sempre conto essa história. É de uma mãe que ela tinha um tempo de qualidade. No início ela não conseguia se dividir muito com as filhas, e o tempo de qualidade era cada dia da semana, cada dia, todos os dias, a garagem do carro não é no apartamento onde eles moravam. Eles alugavam uma garagem num outro prédio, num estacionamento. Então, cada dia descia uma das crianças e ia com ela e fazia a volta na quadra de carro, e elas iam conversando, e elas conversavam sobre o dia, elas escutavam uma música no carro, a criança escolhia a playlist, e aí depois elas estacionavam na garagem, vinham conversando e paravam na fruteira e compravam uma fruta. E eram 3 filhas, cada dia era uma dessas filhas. Esse era o tempo de qualidade que ela conseguia colocar na rotina dela, e isso fazia uma diferença tremenda, assim, porque naquele momento ela conseguia estar só para aquela criança, porque dentro da casa as outras estavam sempre em cima. E foi assim que ela administrou, e elas já se tranquilizavam. Então isso trouxe uma proximidade, descoberta de problemas na escola,
novos amigos que a mais velha, por exemplo, estava fazendo e que ela não conseguia parar para atender. Então, são, né, usando a criatividade, usando o tempo que tu tem, quando tu tem o interesse de te aproximar do teu filho, isso faz a diferença, certo? Então, dá para começar agora, não tem problema. Isso tudo é como tu vai dentro do teu cotidiano te fortalecendo, tirando essa máscara da incompetência, te relacionando com teu filho. Porém, ainda é importante tu ter próximo a ti pessoas em quem tu pode confiar. Pessoas que tu pode falar livremente sobre as situações que tu tá vivendo com a maternidade. E como é que tu pode saber isso? Se existe um apoio mútuo. Como é que tu pode saber quem são essas pessoas com quem tu pode contar? Para quem tu pode pedir ajuda? Para quem não vai ficar que nem a Olga lá, cobrando, julgando e depois ela tem que fazer cara de demência. Quando existe respeito e apoio mútuo. O que é mútuo tem que ser para os dois lados. Esse é um aspecto bem significativo e que vai enriquecer essa relação que tu começa a construir nessa rede. Por isso a Cris, quando falou ali da rede do aleitamento materno, ali é mútua a troca. Elas todas estão nesse foco, existe uma relação que é singular e que é mútua para todas elas. Então, esse é um ponto fundamental. Busca, mas assim, acho que se eu for falar uma dica, assim, é tu te conectar com o teu sentimento, assim, isso realmente é mútuo, então eu posso seguir adiante. Mas se eu não consigo ter uma troca, então esse grupo, essas pessoas ou essa pessoa não é uma pessoa que vai poder fazer parte dessa rede. E tudo bem. Eu falei ali anterior, tu já tem essas pessoas próximas a ti, tu já tem um grupo de trocas de colegas com quem tu fala, tu já tem, isso tá ali na tua mão, tá? Existem outras formas, uma delas são buscas profissionais, e tá tudo bem. Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, onde a gente vai ser acolhido, onde a gente vai ser respeitado. A Cris está escrevendo aqui, são os salvadores, ainda bem que existem, né? Em vários aspectos. E mesmo quando a gente tem uma rede, os profissionais também estão ali para nós. Sem dúvida. Ainda bem. Estamos, né, Cris? A Cris também é uma pessoa que trabalha com aleitamento materno, né? Tem toda uma trajetória na saúde pública e a gente, né, compartilha desses mesmos princípios. Eu trago essa ideia para que vocês pensem, né? Eu estou entregando uma reflexão. Agora, mão na massa é com vocês, né? Estou aqui, ficou com alguma dúvida, pode me escrever. E eu gosto sempre de deixar para o final uma mensagem que vá fazer com que tu possa pensar sobre o que a gente conversou e que isso te acompanhe por um tempo. Já na semana passada, eu trouxe uma outra dinâmica. Quando a gente estava falando mais das temáticas dos desafios da criação dos filhos, assim, dos problemas, a birra, como fazer o filho participar da rotina, eu estava sempre lendo uma cartinha das estratégias aqui da disciplina positiva. Já na semana passada, eu acho que no dia de hoje cabe essas outras orientações que são sobre os pensamentos encorajadores. E eu acho que hoje cabe também mais uma frase de reflexão da Madame Dora e como que a gente pode ser orientada para as nossas relações. Então, eu vou pedir um número
para que vocês eu vou escolher aqui o número, ó, já a Adriane já escreveu aqui, número 6. E eu vou embaralhar e vou ler a reflexão da tarde e quero que ela fique com vocês. E lembra que lá no início eu pedi para que tu ficasse até o final, que eu tinha um convite para te fazer. Então depois que eu for ler essa cartinha, espera mais um pouquinho que eu tenho esse convite, eu sei que vai fazer uma diferença para ti. 3, 4, 5, 6. E aí, vamos ler o que a Madame Dora tem para nos falar sobre a nossa tarde, da importância da rede de apoio e qual é a reflexão que ela faz. Aqui, ó, Jéssica Juíza. A Jéssica Juíza fala assim, cara, eu acho incrível como fecha, né? Olha, pare de julgar os outros e a si mesmo. É para tirar a etiqueta do fracasso. Vamos lá. O que a Jéssica Juíza nos conta? A cara da Jéssica Juíza, né? Você é o tipo de pessoa que avalia os prós e contra de tudo e depois se torna o juiz e também o júri, encontrando falhas nos outros. A sua certeza absoluta não tem deixado você feliz. Jéssica Juíza suspeita que agora você está se sentindo abatido e sem esperança em relação ao futuro. Nada é perfeito o suficiente para você. Toda a espontaneidade ou surpresa da sua vida se foram. Madame Dora sabe que você está julgando a pessoa que ama, mas ela não está julgando você. Como resultado, o seu amado ou a sua amada está sofrendo. Se essa pessoa lhe feriu tão gravemente que você precisa terminar o relacionamento, termine e siga adiante sem olhar para trás. Há boas chances de que você esteja julgando essa pessoa de uma forma muito severa e pode se arrepender mais cedo do que pensa. Beijem-se e façam as pazes. Solte-se e depois afrouxe as rédeas sobre os outros. Nós estamos falando dos nossos filhos e o quanto a gente julga aquele descontrole, aquele grito, aquele choro e não entende que pode ser uma imaturidade neurológica, pode ser uma falta de repertório emocional, pode ser sono, fome. Então, vamos soltar as rédeas. Adorei, vamos se beijar e fazer as pazes. A Jéssica Juíza. Pare de julgar os outros e a si mesmo. Pra gente encerrar, eu quero contar, então, na verdade é um convite que eu tenho para fazer para todos que estão aqui assistindo essa live ao vivo ou depois na gravação. Então é um convite que eu tenho para te fazer. Eu tô abrindo uma lista de transmissão pelo WhatsApp. É uma lista VIP. E o que é uma lista VIP? É uma lista onde tu vai em primeira mão receber dicas, tu vai receber insights, tu vai receber esse papo que a gente tem aqui, mas tu vai receber lá no teu WhatsApp. Na verdade é uma lista de transmissão, tu vai receber no teu WhatsApp, não é um grupo, ele vai ser só no teu contato, certo? A ideia é que isso aconteça uma vez por semana, conforme surgir um trabalho novo, conforme eu abrir vaga para mentoria ou a gente conseguir fazer um workshop presencial, em primeira mão tu vai receber sempre essas informações. E eu vou te colocar nessa lista VIP e isso é super fácil, é tranquilo, é 0800, é gratuito, então é um convite que eu tô querendo te oportunizar, o que não deixa também de ser uma rede de apoio.
ok? Super fechado com o nosso tema de hoje. Semana que vem tô aqui de novo na terça-feira às 18 horas e tô esperando vocês na minha lista VIP, certo? Um beijo, até mais, boa semana para todo mundo. Tchau, gente!